A questão número 1. Um patrulheiro viajando em um carro dotado de radar a uma velocidade de 60 km por hora em relação a um referencial fixo no solo é ultrapassado por outro automóvel que viaja no mesmo sentido que ele. A velocidade indicada pelo radar após a ultrapassagem é de 30 km por hora. A velocidade do automóvel em relação ao solo é, em km por hora, igual a letra A, 30, letra B, 45, C, 60, D, 75 e E, 90. Vamos então à solução da questão número 1. Sabemos que existe uma patrulha, né? E essa patrulha ela tem uma velocidade própria em relação ao solo de 60 km por hora. Nós temos um automóvel que ultrapassa a patrulha, então é natural que o automóvel esteja a uma velocidade maior que a velocidade da patrulha, ok? Outra coisa também que é importante na questão é que o radar que está dentro da patrulha, né, ele indica a velocidade do automóvel em relação à patrulha. Então essa velocidade é de 30 km por hora. Bom, logicamente essa questão ela é de velocidade relativa. E quando a gente mede a velocidade relativa, graças ao automóvel ser mais rápido que a patrulha, a velocidade relativa, quando estão na mesma direção e no mesmo sentido, é a velocidade maior, no caso a velocidade do automóvel, menos a velocidade da patrulha, ok? É lógico que quando você fizer a conta, a velocidade relativa vai ser a velocidade do radar. Então, o que eu quero na questão, que é a velocidade do automóvel, será dada por, bom, velocidade do radar é 30. Velocidade do automóvel é o que eu quero. E a velocidade da patrulha é 60, né? Então, nesse caso, eu jogo 60 para o outro lado somando. Então, a velocidade do automóvel será igual a 90 km por hora. Senhores, era uma coisa simples de se observar, porque como o automóvel ele é mais rápido que a patrulha e o radar marcaria 30, era bem simples, era só você somar a velocidade da patrulha com a velocidade do radar. Então o meu gabarito, senhores, é a letra E. Até a próxima questão. Um grande abraço. Vamos à questão número 2. Duas partículas A e B movem-se numa mesma trajetória e o gráfico a seguir indica suas posições S em função do tempo t. Pelo gráfico podemos afirmar que as partículas, letra A, movem-se no mesmo sentido, B, movem-se em sentidos opostos, C, no instante t igual a 0 encontram-se a 40 metros uma da outra, D, movem-se com a mesma velocidade e E, não se encontram. Vamos à solução da questão número 2. Reparem agora que eu tenho dois móveis A e B, né? Isso poderiam ser duas partículas, dois carros, duas bicicletas, né? Qualquer veículo que se move são móveis, tá ok? Repare que o móvel A, né, tem o gráfico de uma reta crescente, ou seja, os espaços estão aumentando no decorrer do tempo. Já o móvel B, né, os espaços eles estão diminuindo no decorrer do tempo, ou seja, eles estão certamente em sentidos opostos. Isso eu já percebi, até porque se nós fizéssemos o desenho das trajetórias, né, ficaria bem simples da gente entender. Vamos supor que isso aqui seja o espaço em metros, ok? Vamos supor que isso aqui seja o zero, certo? O móvel A ele sai da posição 5 metros. Reparem bem que ele está aqui nesse ponto, ó, no instante t igual a 0. E os espaços dele aumentam no decorrer do tempo. Então ele está andando, o móvel A está andando, logicamente, no meu sentido para a direita, ok? Com uma certa velocidade. Já o móvel B, ele já sai do 40. Reparem bem que ele está lá no 40, mas os espaços estão diminuindo no decorrer do tempo. Então ele está andando no sentido oposto ao sentido da trajetória, tá? Esse aqui é o móvel B e andando no sentido contrário. Em algum momento eles vão se encontrar, né? Inclusive eu já sei o gabarito da minha questão,
que é a letra B de bola. Já sei que é a letra B, porque eles estão em sentidos opostos, né? Reparem que eles estão andando, e num determinado momento eles se encontram, né? Reparem que eles se encontram na posição 20 metros, né? Tá aqui, ó. Esse é o ponto de encontro, certo? Esse é o ponto de encontro. O interessante da questão não é nem o gabarito da questão, é a gente saber resolver o que está na questão, né? E reparem que eles se encontram exatamente, aqui é o instante zero, ó, quando esse cara sai do 5, quando esse cara sai do 40. Já o momento do encontro é no instante 5 segundos, eles se encontram 5 segundos após a partida deles do t igual a 0, ok? E eles se encontram na posição 20 metros, né? Dizer que eles se encontram na posição 20 metros não quer dizer que eles percorreram 20 metros. Vou dar um exemplo. O A sai do 5 e quando eles se encontram é a posição 20. Então o A andou só 15, porque ele foi de 5 para 20. Já o B, ele estava no 40 e ele andou até o 20. Então ele andou menos 20, porque ele está andando no sentido oposto ao sentido da trajetória, correto? Eu poderia até encontrar a velocidade de A e de B, porque eu sei calcular a velocidade, é ΔS sobre ΔT. Mas, Douglas, essa é a velocidade média, né? Porque o movimento aí é uniforme, já que os gráficos são retas. As equações que compõem esse movimento são essas aqui, ó. S igual a S0 mais VT. S igual a SOR VT, né? Aquele macetinho que eu tinha ensinado na aula para vocês aí, na aula virtual de movimento uniforme, né? Por exemplo, calculando a velocidade de A, como é que ficaria o cálculo da velocidade de A? A velocidade de A seria, até o ponto de encontro, ele anda do 5 até o 20, então ele anda 15 metros, é o ΔS dele. Em quanto tempo? Em 5 segundos. Então a velocidade de A seria 3 metros por segundo, correto? No sentido positivo. Já a velocidade de B, olha aqui, ó. Velocidade de B seria quanto? Bom, repare que B ele está no 40 inicialmente, então ele anda até o 20, então ele andou menos 20 no mesmo tempo em que A andou 15, né? Ele andou em 5 segundos, que é o tempo. Então a velocidade de A é menos 4 metros por segundo. Essa é a velocidade de A. Douglas, menos 4, existe velocidade negativa? Sim, porque ele está andando no sentido oposto da trajetória. Repararam bem que a questão ela é bem simples. A questão toda é você, às vezes, calcular a velocidade de A e de B, ter que calcular o instante e a posição do encontro. Eu sei que o instante do encontro é o tempo, então eles se encontram após 5 segundos da saída deles, né, do A do 5 e do B do 40, ok? E eles estão em sentidos opostos. Gabarito, então, letra B. Agora a questão número 3. Leia o texto a seguir. A queda das nuvens. Se não fosse pela resistência do ar, todas as coisas cairiam exatamente da mesma maneira. Com a resistência do ar, a situação fica diferente. Cada objeto cai com uma certa velocidade, dependendo de sua forma, esfera, cubo, etc., da substância, água, ferro, etc., e de que são feitos e do seu tamanho. Como um exemplo, considere gotas de água de tamanhos diferentes. A experiência mostra que as gotas menores caem mais devagar que as maiores. No caso das gotículas, que formam as nuvens, elas são tão pequenas que caem apenas 40 metros por hora. Aliás, as gotículas caem dessa forma se o ar estiver parado, sem vento. Dependendo de como sopra o vento, as gotinhas podem até subir. Responda a pergunta a seguir. Se uma nuvem estivesse a 1 km de altura e não houvesse vento, quantas horas se passariam até que a nuvem chegasse ao chão? Vamos então à solução da questão número 3. Reparem que ele fala de uma gotinha que cai com uma velocidade de 40 metros por hora, ou seja, a cada 1 hora, né, a gota percorre em queda
40 metros. Isso com a mesma velocidade. É lógico que com a ação da gravidade as coisas mudam, mas isso não é assunto para agora. Ele está dizendo que essa velocidade aqui ela é uma velocidade constante. Então eu já sei que tipo de movimento ele faz. Ele faz um movimento uniforme, ele faz um mu, ok? E no movimento uniforme a gente pode usar como se o problema fosse um problema de velocidade média, ok? E ele pergunta quanto tempo essa gota leva para atingir o solo se ela cai de uma nuvem que está a 1 km de altura. Essa altura de 1 km, na verdade, pessoal, é o nosso ΔS, né? 1 km. Bom, reparem que eu não posso usar quilômetro com metro, né? Isso é natural, né? Senão você não vai poder usar quilômetro com metro. É lógico que para você usar, logicamente, nessa equação metro por hora, você vai ter que usar isso aqui em metro. Mas 1 quilômetro, a experiência já diz, né? 1 quilômetro, senhores, é igual a 1000 metros. Então, se eu tiver alguma coisa em quilômetro, é só você multiplicar por 1000. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Agora, eu posso achar o tempo em horas, porque ele pergunta quantas horas leva a gota, quanto tempo se passaria para essa gota atingir o chão, né? Atingir o solo. Então, para calcular o tempo, eu faço direto o meu triângulo, né? Triângulo nós já sabemos, né? O macete do triângulo aqui no topo ΔS, aqui V e aqui ΔT, né? E no triângulozinho eu chamo isso aqui de ΔT. ΔT é ΔS sobre V, onde ΔS é a altura e V é a velocidade. Calculando então, senhores, ΔS será igual a, ΔT, né? Será igual a ΔT, que é o tempo, será igual ao ΔS, que ele percorre, 1000, sobre a velocidade, que é 40. Posso simplificar, né? Esse zerinho aqui, ó, com esse, certo? Ficou 100 dividido por 4, logo a velocidade não, o tempo de queda corresponde a 25, ó, metro, o tempo você vai achar em hora. 25 horas é o tempo de queda dessa gotinha, né? Então ela levaria quase um dia para chegar no chão, né? Mais que um dia para chegar no chão, um dia e 1 hora, ok? Um grande abraço, senhores, até a próxima. Questão número 4. A velocidade média do ultrassom na água do mar é de 1.500 metros por segundo. Um operador do sonar de um barco pesqueiro observou no aparelho o registro de 2 reflexões. A primeira, 1/4 de segundo após a emissão do ultrassom, era correspondente a um cardume que passava. A outra, percebida 2 segundos após a emissão, era do próprio fundo do mar. Com esses dados, responda a que profundidade se encontrava o cardume e qual a profundidade do fundo do mar no ponto assinalado. Vamos lá, amigos. Solução da questão número 4, né? Observamos aqui no meu desenho um barquinho, e esse barquinho ele tem um sonar. Como o nome já diz, sonar é quem emite som. Ele emite ondas de ultrassom na velocidade de 1.500 metros por segundo. E esse sonar ele emite um som que, primeiramente, bate num cardume e volta, levando 1/4 de segundo para voltar até o sonar. E ele também manda um som que bate no fundo do mar e volta, levando 2 segundos para retornar até o sonar. E ele quer saber qual é a profundidade do cardume e qual é a profundidade do fundo do mar. Bom, bem simples, né? Como é uma questão de velocidade constante, porque o som ele se propaga num meio material e homogêneo, né? Ele se propaga sempre com a mesma velocidade, nós podemos afirmar então que é um problema de velocidade média. Então eu posso calcular a distância, que no caso é a profundidade do cardume do fundo do mar, como sendo ΔS igual a V vezes ΔT. Lembrando que para o som, quando ele vai e volta, na verdade isso se chama um eco, né? Então ele vai e volta percorrendo uma profundidade H1 na ida e H2 na volta para o cardume. Então fica 2H1
é igual à velocidade, que é 1.500, vezes o tempo, que é 1/4 de segundo, ok? Dessa forma, eu pego 1.500 e divido por 4 e depois divido por 2 de novo. Por 2 primeiro dá 750, por 2 de novo dá 375 e por 2 de novo dá 187,5. Então essa é a profundidade onde está o cardume de peixes, ok? Já para calcular a profundidade do fundo do mar, a mesma coisa, ele percorre H2 para ir e H2 para voltar. Então 2H2 será igual a 1.500, que é a velocidade dos ultrassons, né? Vezes o tempo de ida e volta, que é 2 segundos. Nesse caso eu pude cortar o 2 com 2 facilmente e achei que H2 é igual a 1.500 metros, que é a profundidade do fundo do mar. Ok, senhores? Um grande abraço e até a próxima.